Enquanto o Sueli chega aí embaixo, hoje nós vamos fazer uma grande leitura de várias referências, várias mesmo. Eu me lembro de quando eu me converti na Igreja do Nazareno, ali na Avenida Amazonas. Nós tínhamos um seminarista, nosso seminário era em Campinas, o seminarista o Edson, que depois se tornou pastor o Edson. E numa das vindas dele a Belo Horizonte nas férias, ele fez uma pregação também com várias referências, e ele deu um papelzinho antes do culto para algumas pessoas, vários papelzinhos, um para cada pessoa, e na medida em que ele ia desenvolvendo a pregação, ele pedia que a pessoa lesse, a pessoa levantava e lia. Mas eu prefiro não fazer assim, vou tentar encurtar, mas Deus colocou isso no meu coração, numa conversa que eu tive essa semana com um irmão querido de outra igreja. A gente falava sobre esse assunto, e experiências recentes também têm me mostrado isso, e eu gostaria muito de esclarecer a igreja. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o fato de que a Bíblia nos orienta, numa carta chamada Hebreus, no capítulo 5, que atendendo a um determinado tempo de vivência no Evangelho, é necessário que nos tornemos mestres. Não dá para ficar 15 anos no primeiro ano de grupo. Não dá para passar 20 anos na escola e estar apenas na quinta série, repetindo ano, repetindo ano, repetindo ano. Então o escritor diz, tendo passado o tempo, vocês já deviam ser mestres e não ter necessidade de leite. E o leite, ele vai dizer, doutrina da imposição de mãos, arrependimento de pecados, e volta de Jesus, batismos, essas coisas. Ele diz, a gente vai falar nisso se tiver tempo, e ele se aprofunda em temas muito interessantes na carta de Hebreus. É necessário que nós tenhamos muito bem resolvido o assunto que eu quero trazer hoje. É necessário que nós sejamos maduros, para que nós possamos ser adultos espirituais na nossa congregação. Pastor, mas o senhor está dizendo que nós temos algum problema? Graças a Deus, nenhum, dentro daquilo que a gente vai falar, nenhum. Mas eu vejo como isso se multiplica em vidas individuais e vidas coletivas eclesiásticas dentro das igrejas. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira referência, 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era uma mulher muito formosa à vista, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, grávida estou. Por favor, capítulo 12, de 1 a 13. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cadeira, uma pequena cordeira, que se comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha.
E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e as suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu de uma grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, e não morrerás. Amém. Salmo 51, de 1 a 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Amém. Tem mais referências, mas nós vamos parar aqui para fazermos uma reflexão. Eu quero ler mais uma referência antes de começar a reflexão. Vamos ler comigo Marcos 16, de 21 em diante. Marcos 16, de 21 em diante. Amém? Marcos 16, 21 em diante. Vou ler. Eu vou ler. Eu vou ler, irmãos. Então, por favor, me acompanhem. Acompanharam? Não, é Marcos 16, 21. Eu vou ler de novo, acompanhem comigo. Então, eu vou pregar em cima dessas referências. Irmãos, nós temos uma referência que diz que o rei Davi, na época em que os reis saíam para a guerra, ele deveria ter saído, mas ele não saiu. Ele não cumpriu a sua obrigação como chefe do seu exército para ir aos filisteus guerrear. Ele mandou o seu exército e ele ficou ali. E eu não sei porquê, e a Bíblia não diz se ele estava cansado, se ele estava desanimado, se ele estava deprimido. O fato é que, lá pelas tantas, o seu castelo devia ser mais alto, ele olha da varanda e lá embaixo, ele vê uma mulher tomando banho, e a acha muito bonita, e toma uma decisão que vai ser um problema na vida dele. Ele manda chamar essa moça. A Bíblia não diz o que aconteceu para que eles tomassem a decisão de se deitarem e terem uma relação sexual. Mas isso aconteceu. E não deve ter sido uma coisa fortuita, deve ter sido uma coisa muito interessante, porque aquilo ficou guardado entre eles.
e ela então se vê grávida e manda dizer a ele que está grávida. O que eu não li, e com certeza vocês conhecem, porque não é uma história não contada na igreja, é que Davi manda chamar o marido dela, que era um dos seus generais, que estava numa frente de batalha, na expectativa de que ele dormisse com a esposa, e que o neném, ao nascer, as pessoas dissessem: esse filho é do marido dela, que veio da guerra, lembra? Mas esse menino nasceu com 7 meses, às vezes nasce com 8, não sei. Essa era a ideia. Acontece que ele não dorme com a mulher. Aí Davi cria uma outra estratégia. Embebeda esse homem e diz: ele vai abrir mão das suas obrigações militares e vai voltar para casa. E vai se deitar com a mulher. Se ele apenas se deitar com a mulher bêbado, e amanhã de manhã não se lembrar do que fez, está bacana, porque a gente vai poder dizer que o filho é dele, porque afinal ele veio. Todo mundo viu ele entrando em casa. E ele mesmo vai ter dúvidas. E vai assumir que o filho é dele, mas o cara apagou. Você sabe que tem gente que bebe e briga. Tem gente que bebe e se borra, suja. Tem gente que bebe e dana a contapiada, faz palhaçada. Mas tem o bêbado que dorme. Tem aquele que quando embebeda, puf, apaga. Eu acho que Urias, o marido dela, era desses. Porque ele encheu a cara e apagou no castelo do rei. Ele não foi para casa. Então, as duas estratégias que Davi pensou para apagar o que ele havia feito, para esconder o que eles haviam feito, as duas falharam. E aí Davi faz algo pior, porque um abismo sempre chama outro abismo. Ele manda que o comandante das operações de guerra colocasse Urias na frente de batalha mais apertada e que o deixasse lá, não desse a ele o suporte que era necessário. Assim foi feito e assim Urias morreu, que era o que Davi queria. E aí o Davi casa com ela urgentemente e tem um filho, e todo mundo acha estranho, porque o menino nasce cedo, mas nasce grande. Mas acontece. Às vezes acontece, e aconteceu. E estava tudo muito bem. Aí entra o capítulo 12. Um dia, Davi está julgando, e os reis julgavam também. Ele está julgando o povo, e entra Natã. Natã é um profeta do Senhor. E Natã diz: eu tenho uma questão, e eu venho como advogado de um homem. E Davi, que vai julgar a causa, disse: me conta. E aquele profeta diz: olha, tem 2 homens vizinhos, um é muito rico, tem ovelhas, tem gado, e o outro é pobre, só tem uma ovelha. O homem rico recebe uma visita, deseja fazer um churrasco, mas ele não quer pegar das suas ovelhas. Ele rouba a ovelha deste seu vizinho, que só tem uma, e ele mata, e faz o churrasco e oferece para o seu amigo. Aí Davi fica com muita raiva, sai do trono e esbraveja, e diz: olha, esse homem tem que pagar, esse homem tem que pagar 4 vezes mais, e dá uma sentença pesadíssima, e faz a pergunta, que era o que Deus queria, através de Natã, que ele fizesse: quem é este homem? E aí Deus enche Natã do seu espírito, e Natã diz: este homem és tu. O Senhor viu tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. As pessoas não veem e não sabem, mas Deus vê e sabe. Deus sonda os corações. Você matou Urias pela mão dos filisteus, mas foi você que matou. Você adulterou, ela engravidou, você tentou esconder, e como não deu certo, você manda matar o marido dela e toma como esposa. Eu não te dei todo o reino que era de Saul? As mulheres que eram de Saul não se tornaram mulheres suas, concubinas? Você não teve as que você desejou? E se fosse pouco, isso é Deus falando através de Natã. Se fosse pouco e você me pedisse, eu não te daria outras? Mas você quis aquela e matou por causa disso. Então, assim diz o Senhor: você vai pagar. O que você fez escondido vai acontecer contra você muito maior, e todo mundo vai ver.
E a espada não vai se afastar da sua casa não, porque você fez errado. Irmãos, Davi já tinha matado, para esconder um pecado. Sabe quem é que estava ali na frente dele? Um homem que não tinha arma, um homem que não tinha poder político, um homem que era um homenzinho. Profetas são homenzinhos, não são homens grandes, não têm poder. Profetas são usados por Deus para que Deus fale. Deus não precisa pegar um brutamontes, Deus não precisa pegar um rico, Deus não precisa pegar um forte, Deus pega aquele que não é. Davi era rei, Davi era guerreiro, Davi já estava acostumado a matar mais um era muito fácil. E mantinha a coisa escondida. Saul, antes dele, fez isso. Matou para esconder pecado. Davi faz o contrário. Davi diz, é verdade, pequei contra o Senhor. Eu pequei. E a lei diz que eu tenho que morrer, é isso mesmo. Essa é a minha sentença. Esse homem aí que você está dizendo, sou eu mesmo. Ele confessa, e aí Deus fala através de Natã. O Senhor já te julgou, e o teu pecado não ficará impune. Mas o Senhor já resolveu essa questão contigo. E aí nós fomos para a nossa terceira referência. Há uma citação sobre esse pecado, há uma citação sobre o que Davi fez, depois disso. Salmo 51. Pequei contra ti, ó Deus, e somente contra ti eu pequei. E aí ele vai fazer o Salmo 51 todo, ele vai dizer, eu fui formado em pecado e iniquidade. Mas se o Senhor me lavar, eu vou ficar limpo, perdoa os meus pecados. Enquanto eu calei, os meus ossos se quebraram, a minha boca se encheu de amargor, o meu corpo se curvava porque eu não aguentava o peso dessa culpa. E ele confessa e ele diz, mas eu sei que todo homem que te busca te encontra, porque tu és misericordioso, misericordioso e misericordioso. É uma conversa de Davi com Deus. E aí nós fomos para a quarta referência, que vocês não encontraram, só eu encontrei. Aliás, vocês encontraram, só não perceberam, porque eu li 2 vezes, e vocês riram, e não entenderam. Ninguém nunca mais falou naquilo. Eu procurei o verso que não existe na Bíblia. Marcos 16, verso 21 em diante, não existe, porque nunca mais ninguém falou naquilo. A única pessoa que podia falar naquilo, falou no Salmo 51, foi Davi. E ele não falou com outras pessoas, ele não dividiu aquele assunto, ele falou com Deus. E Deus respondeu a ele. Então, nós temos um cenário muito interessante. Nós temos um cenário que nós trazemos para os nossos dias. Nós vemos às vezes pastores pecando, adulterando, pecando, roubando, pecando, fazendo um monte de coisa. Nós vemos tesoureiros, nós vemos maestros, nós vemos irmãos consagrados, nós vemos pais de família, nós vemos mães de família, nós vemos moças que às vezes aparecem grávidas, ou moças que simplesmente vão morar com alguém. Isso é algo que fica entre aquela pessoa e Deus. Não cabe a nenhuma outra pessoa falar sobre. Não cabe a ninguém comentar, não cabe a ninguém tecer julgamento. E sabe o que é pior? Quando essas coisas acontecem na liderança, quando é no coletivo, porque no individual as pessoas tendem a falar, a coisa anda, se apropriam, isso vive durante anos falando daquilo. Mas quando é no coletivo, e às vezes você tem uma igreja grande, a igreja racha. Aquelas pessoas que se sentem ofendidas, se sentem atingidas. Eu não fico mais nesta igreja, eu vou sair. Como elas são santas,
como elas são limpas, como elas são maravilhosas, como a vida delas pode passar num filme para todo mundo ver, porque elas são exemplo, e elas saem com o nariz erguido, o peito estufado, e não raro, quase sempre elas abrem outra igreja. Quase sempre sai um grupo e monta outra igreja. E dizem para si mesmos, nós temos um ministério novo. Não é novo, é um ministério que nasce no pecado da arrogância, que nasce em você dizer que você é melhor do que o outro. Já nasce ruim, já nasce em pecado. Pastor, mas então a gente não tem que fazer nada? Irmãos, eu disse que são muitos versículos. E aí eu quero que você leia comigo mais um conjunto de versículos, por favor. Mateus 26, 33 a 35. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, veja que não caia. Tomou uma pedrada na cara, né? Aquele que pensa que está de pé, não é que ele está de pé, não. É aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Agora veja Lucas 22, de 31 a 34. Disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse-lhe, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Irmãos, Pedro olha para os outros discípulos e se acha melhor. E aí ele diz para Jesus, ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar. Caramba, ele não falou para um outro ser humano, ele falou para o próprio Jesus. Olha a ousadia, olha a arrogância, olha a autoconfiança. Jesus havia dito, você vai me negar, e ele disse, Senhor, ainda que estes aí te neguem, eu jamais vou te negar. Como eu sou melhor. Quando alguém começa a falar do pecado dos outros, meu pastor adulterou, você viu? Olha, eu vou te contar como é que foi. Olha, o líder do louvor teve um caso com aquela esposa do baterista. Olha, você viu que o tesoureiro da igreja, sabe, começa a passar, você está dizendo assim, ainda que os outros façam, eu posso falar contra o pecado dos outros, eu posso fazer a denúncia, porque eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Aí vem a Bíblia e nos ensina e diz assim, quem pensa que está de pé, veja que não caia. Eu e o pastor Zé estamos caminhando. Ele tropeça, cai aí, Zé. Aí eu continuo, mas eu começo a olhar e falar mal dele. Mas eu continuo andando, mas eu estou olhando e falando mal dele. De repente, eu também caio. Pode ficar de pé, Zé. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. Essa é uma orientação bíblica. Se o outro caiu, por que eu acho que eu não posso cair? Nas mesmas condições, vivendo as mesmas coisas, será que eu vou agir de forma diferente? Tenho eu o direito de falar no pecado do outro? Tomo para mim Marcos 16, 21 em diante. Eu vou pregar e eu vou falar Marcos 16, 21 em diante. Bocudo, engole a sua língua. O salmista diz, o salmista diz, Senhor, põe guardas na minha boca, para que eu não fale bobagem. Porque a Bíblia diz que tem 2 coisas que não voltam. A flecha que é atirada e a palavra que é pronunciada.
E a palavra, ela tem poder em si. Qual é o poder que falar do outro gera? O diabo se levanta e diz: opa, não precisamos de Jesus no mundo espiritual. Tem Zé Gomes. Para que Jesus? Tem Zé Gomes. Para que Jesus? Tem Rosane. Ela é melhor do que as outras. Veja o que ela diz, que ela não é como as outras. Veja Zé, ele é melhor do que os outros. Esquece Jesus. Deixa eu testar Rosane. O diabo chega e diz: Pedro diz que é melhor do que os outros. Eu tenho o direito de peneirar. Você sabe o que é peneirar? Peneirar é ralar. É passar no ralo. É ver o que sai de baixo. Fica o bagaço em cima. Pamonha. Quem gosta de pamonha? Como é que a gente faz pamonha? Você pega o milho e rala. Pastor, eu posso bater no liquidificador. É modernidade. Serve. Mas não é assim que faz. A gente faz ralando. É diferente. O gosto é outro. A textura é outra. Você rala. Compra a latinha, joga no liquidificador. Irmão, tá valendo. Hoje a gente está vivendo a era do sabor, né? Você tem leite que não é leite, mas tem sabor de leite. Não entendo os negócios desses. Você tem chocolate que não é chocolate, mas tem sabor chocolate. Então você tem pamonha que não é feita do jeito que tem que fazer e diz que é pamonha. Mas você rala. Quando você fala da vida do outro, principalmente nesta área, principalmente contra a sua liderança, seja o maestro, o tesoureiro, o irmão da porta, a irmã que lava, a filha da irmã. O diabo entra e diz assim: peraí, se ele está falando, se ela está falando, eu tenho o direito espiritual legal de peneirar essa pessoa. Irmão, Jesus não conseguiu anular o direito do diabo. Jesus, que é Jesus, virou para Pedro e disse: Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas eu não consegui tirar o direito dele, ele vai te ralar. E você vai me negar para você aprender a deixar de ser pamonha. Você é um pamonha. Irmão, como é que alguém fala do pecado do outro? Como é que uma igreja se divide e monta outra em cima desse pecado? Não vai dar nada que presta. Vai ser uma igreja problemática. Natã não falou mais nada daquilo que Davi tinha feito. Jesus nunca falou daquilo. Ninguém nunca mais falou, ficou tudo na ordem de Mateus 16, 21 em diante. A única pessoa que podia falar, falou. Falou duas vezes, no 51 e no 32, no Salmo 32 e no Salmo 51. E ele falou com Deus, ficou entre ele e Deus. Deus não abriu para ninguém. Deus não colocou no grupo de WhatsApp dos santos. Mas as pessoas falam, fazem. Aí alguém vai virar, porque sempre tem o que hoje eu ouvi alguém dizer, chama de mimimi. Tem um cara que eu gosto muito, ele é um especialista em serpentes, cobras, o rei das serpentes. E ele colocou uma cascavel depois de capturar uma cascavel, ele colocou numa mochila, colocou a mochila nas costas para poder soltar no habitat. Ele é um especialista. E ele disse, com certeza, alguém vendo isso vai fazer aqueles que gostam de mimimi e vão dizer assim: ah lá, o bichinho está sofrendo, onde colocou? Ele fala: o bichinho está muito bem acomodado, eu sou um especialista, sei o que estou fazendo e vou soltar do jeito certo. Com certeza, essa mensagem pode ser que alguém assistindo depois, ou mesmo hoje, que gosta de um mimimi, vai dizer assim: e a gente vai ficar de braço cruzado? Irmãos, eu não terminei ainda com as referências. Porque nós devemos nos tornar mestres, saber o que fazer numa situação dessa. Porque não é uma situação simplesmente para a gente fingir que não existe. Olha lá, irmãos, vamos ler mais um pouquinho, por favor. Romanos 14, 4. O que eu não devo fazer numa situação como essa? Presta atenção, em nome de Jesus. A irmã apareceu grávida. O casal separou. Houve um adultério. Alguém assumiu uma outra posição sexual, né? Assumiu um outro gênero,
O que é que eu não devo fazer? Romanos 14:4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Irmão, quem foi que tratou do pecado de Davi? Deus. Pastor, foi Natã. Irmãos, Natã foi quem Deus mandou ir lá. Natã não era senhor de Davi. Davi não disse para Natã: é verdade, Natã, pequei contra ti, e somente contra ti, Natã, eu pequei. Ele não fez isso. Ele disse: Deus, eu pequei contra o Senhor. Quem é você que julga o pecado alheio? Quem sou eu que julga o pecado alheio? Quem sou eu que numa mesa de bar falo do pecado de alguém? Quem sou eu que pego o telefone e falo mal do pecado de alguém? Eu estou dizendo para o diabo: pode me ralar. Olha a pamonha aqui. Olha a pamonha fresquinha. Quem quer pamonha? Milho de, como é que é? Doce de milho, milho quente, pamonha. Não tem o carro da pamonha? O diabo diz: ó, o carro da pamonha está passando na porta do inferno. Está aqui, é só ralar. Porque você dá o seu direito. Ah, não aconteceu. Você vai ser ralado, é uma questão de tempo. Irmão, é uma questão de tempo, vai acontecer, você vai ser ralado. Não tem como não acontecer. Mas o pecado de Jesus cobre todos os pecados. O sacrifício de Jesus cobre todo o pecado? Cobre. Mas não significa que eu não arque com a consequência. Eu mato alguém, me arrependo, peço perdão a Deus, Ele me perdoa, mas eu vou para a cadeia. A consequência fica. Quem és tu? Irmão, atendendo ao tempo decorrido, nós temos que ser mestres. Pastor, então o que eu não devo fazer? Eu não devo ser leviano. Falar do pecado de alguém é uma leviandade. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tive que fazer para ser aceito como filho de Deus é reconhecer que eu sou o pecador. Eu não era um pecador, eu continuo um pecador, só que eu sou um pecador remido. Eu sou um pecador perdoado. Eu não tenho direito de continuar pecando. Pastor, mas o que nós vamos fazer como igreja? Primeiro, você não vai dividir a igreja. Você não vai sair sendo leviano falando do pecado de alguém. Então o que eu vou fazer? Abre lá em Gálatas, por favor, é a nossa última referência. Gálatas 6, de 1 a 2. Irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo. Como é que eu tenho que tratar a questão? Primeiro, com muito temor. Porque, de novo, o texto diz que eu estou sujeito ao mesmo pecado. Esse texto também diz que eu tenho que olhar por mim para que eu não caia. Então, eu tenho que tratar com muito cuidado, com muita humildade. E eu tenho que chegar para essa pessoa, seja o pastor, seja o maestro, seja a filha da irmã, seja a irmã, seja uma pessoa casada há muito tempo, seja uma pessoa, e eu tenho que acolher, eu tenho que ajudar essa pessoa. Pode ser que essa pessoa não tenha condições de continuar desenvolvendo aquele trabalho, aquela função, mas eu não o mando embora, e nem o abandono. Eu digo: senta aqui, deixa eu te tratar. Porque quando uma coisa dessas acontece, isso não é o problema, isso é o sintoma do problema. Quando alguém adultera, o adultério não é o problema. Pastor, o que é isso? É o problema? Não é. É a consequência do problema. É o sintoma do problema. Porque quando alguém está feliz no casamento, não tem adultério. Quando alguém está feliz na relação, não tem adultério. Quando alguém tem atenção, tem o sexo, tem prazer, tem vida, tem humor,
parceria. Não há de se buscar alguma coisa. Então a igreja, feita de pessoas maduras, chega para resolver, para acolher, para curar. Pode ser que aquela pessoa nunca mais volte àquela função dentro daquela congregação, mas ela não vai embora. Ela é curada e depois ela pode até ser transferida para um outro lugar e lá ela vai dar bons frutos. Você restaura casamento, você recebe novos membros, você cura pessoas, a igreja se fortalece. Não há uma igreja que fica capenga e outra que vai ser capenga, mesmo que seja grande, mas vai continuar capenga. Você não tem pessoas que vão trazer doença para o seu corpo porque a sua língua não foi contida, que não vão trazer problema para o seu casamento. Que coisa terrível você falar do adultério do outro e depois você se ver no adultério depois de uns anos. Já pensou nisso? Como é que foi tratado o pecado de Davi? Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, porque eu quero fechar agora, quero concluir essa mensagem. Como é que o pecado de Davi foi tratado? Por Deus. Como foi que Israel tratou o pecado de Davi? Com misericórdia. Sabe o que a lei dizia? Que quem adulterasse tinha que ser apedrejado até a morte. Ninguém em Israel pegou uma pedra e jogou em Davi. Porque aquilo era uma coisa entre Deus e Davi já havia sido perdoado, e Deus já havia mandado o castigo, e o castigo veio pela mão de Absalão, filho dele, alguns anos depois. Pode ser que você bocudo, você bocuda, você que é melhor do que os outros, não vai ter no seu casamento, mas seu filho vai. Sua filha vai. Porque foi o que aconteceu. O pecado de Davi refletiu na relação da filha dele Tamar, com o filho dele Aminon, com o filho dele Absalão. Absalão vai estuprar as concubinas do pai aos olhos de todo Israel, e aquilo que Davi fez escondido, todo mundo viu 10 vezes, 20 vezes mais. Deus tinha visto tudo. Deixa eu te contar, eu e você não temos que vigiar pecado dos outros, porque Deus já faz isso. O problema é que a gente gosta de vigiar para poder fofocar, para poder falar, para poder fazer mal, para poder dividir a igreja. Eu tenho visto ao longo dos meus anos igrejas que nasceram disso. E que até prosperam por um tempo. E depois tem tantos problemas. Mateus se lembra de uma que estava começando, né, Mateus? Que eu pude dizer para as pessoas que me procuraram na época. Se vocês estão saindo debaixo de bênção, o trabalho de vocês vai ser uma bênção. Se estão saindo debaixo de maldição, se preparem, porque a lambada vai ser pesada. Atendendo ao tempo decorrido, vocês devem ser mestres. Irmãos, tomara que não aconteça conosco. Pastor, está acontecendo alguma coisa? Graças a Deus não. Mas nós estamos nos tornando pessoas conscientes do nosso papel. Nós somos chamados para sermos remédio. Nós não somos chamados para sermos infecção. A nossa língua não tem que proferir maldição. A nossa língua tem que proferir bênção. Como é que alguém que diz que é de Deus abre a boca arrogantemente para falar do que não sabe, daquilo que é da alçada de Deus? Aquilo que é só Deus que trata. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é a pessoa que adulterou, não. Essa Deus já está olhando. É aquela que achou que podia falar, porque ela é muito boa. Ela é um exemplo. Ela é maravilhosa. E aí o diabo diz, oba, essa eu vou testar. Eu quero ver o quão duro é o couro dessa pessoa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?